Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Grande abraço, gente amiga. Estamos chegando em mais uma edição do Memória ABC pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Para você que nos acompanha, a edição do Memória BC hoje recebe a Tânia Pedrelli, funcionária pública de Balneário Camboriú há 25 anos, funcionária de carreira, fiscal da Saúde Pública da Vigilância Sanitária de Balneário Camboriú. Ela participa da edição de hoje do Memória BC, edição essa produzida nos estúdios da TV Câmara no dia 16 de setembro de 2019. Um arquivo vivo da nossa história. E o Memória BC vai ao ar toda segunda, quinta e sexta-feira, às 20 horas, para você poder recordar e saber um pouco mais da história das pessoas que fizeram história e fazem história em Balneário Camboriú. Tânia, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Tudo bem? Pelo convite. Legal. Vamos contar um pouco da sua história relacionada com a cidade de Balneário Camboriú. Você chegou em Balneário Camboriú, nasceu em Balneário Camboriú ou chegou em Balneário Camboriú? Não, eu nasci em Blumenau, mas logo em seguida meus pais se mudaram para Balneário Camboriú. Então eu moro aqui praticamente há 49 anos. 49 anos, Tenho você... 50 anos. 50 anos, morando em Balneário Camboriú. Bom, você então acompanhou, né, desde a sua infância, a chegada aqui, a construção dessa cidade. Você lembra do seu tempo de infância, como era a nossa linda Balneário Camboriú? Lembro, eu lembro que era tudo mais aberto, as casas não se fechavam as portas, as ruas sem pavimentação. Eu lembro de quando abriram a Quarta Avenida. Você lembra dessa? Eu lembro dessa fase, eu brincava com as lajotas da Quarta Avenida. Eu lembro que os amigos do meu pai falavam que, nossa, que absurdo, para que abrir uma avenida tão larga, isso é gasto de dinheiro público, e ficavam naquela época. Né? E hoje, né, essas mesmas pessoas falam, tem que ter mais avenidas. É o crescimento que chegou para Balneário Camboriú. Na tua época de infância, Balneário Camboriú, vocês brincavam pelas ruas, aqui tinha uma liberdade de acesso assim, era mais tranquilo? Era bem tranquilo, de bicicleta. Primeiro eu estudei no Colégio da Barra, num colégio estadual da Barra, depois eu fui estudar no São José. E eu lembro que eu volta e meia eu voltava de carona, né? Hoje em dia é impensável, né? Pegar carona. Ia na estrada pegar carona. Bom, e nessa oportunidade, a tua família aqui em Balneário Camboriú, mais irmãos? Não, minha família, eu sou filha única. Filha única. Né, meu pai já é falecido, né, e a minha mãe hoje mora em Blumenau. Blumenau. E eu moro aqui. Vocês vieram de Blumenau para cá, possivelmente a tua mãe voltou então para Blumenau. Minha mãe voltou para Blumenau. Você se apaixonou por Balneário Camboriú mesmo, né? E eu estranhei muito. Eu só saí de Balneário Camboriú para estudar. Então eu passei no vestibular e aí eu fui fazer faculdade de Engenharia Química em Blumenau. Aí logo que eu me formei, arrumei um emprego em Blumenau, numa indústria têxtil. Certo. Aí surgiu a oportunidade de concurso e eu peguei e voltei. Foi o primeiro concurso que você fez? Foi o primeiro e único concurso que eu fiz. E já emplacou? Foi bem na nota, na prova? Já, passei. Fiscal da Saúde Pública da Vigilância Sanitária de Balneário Camboriú. Há 25 anos, exercendo essa função, você tem muita história para contar no Memória ABC aqui. Primeiro prefeito, quando você assumiu, quem era? Era o Castro. Era o prefeito Castro. Prefeito Castro. Eu lembro, assim, do Castro, que foi aquela greve interminável dos salários, que a gente ficou, sei lá, 5, 6 meses, quase 8 meses sem salário. Tu lembra do ano, não? 96, talvez, eu não lembro bem direitinho. Foram quantos meses sem salário? Quase 6 meses. Quase 6 meses. É até interessante a gente relatar esse assunto, porque para o pessoal que está vendo o Memória ABC hoje e ouvindo pela rádio, saber que nesse ano, na gestão do Castro, as famílias, os funcionários públicos ficaram quase 6 meses sem receber o salário do mês. Eu era solteira, então,
né, se virava aqui, dava aula lá, enfim, acabava se virando em outros empregos. Mas eu acredito, aliás, tenho certeza, para quem era pai e mãe de família... Muito difícil, né? Muito difícil foi. E eu imagino que naquela época você era mais jovem, fazia pouco tempo que você tinha ganhado o concurso. Poxa, que fria que eu entrei nessa prefeitura. Chegou a pensar nisso? Cheguei. Mas como que eu também estava fazendo mestrado naquela época, então eu nem me foquei muito, porque eu estava fazendo mestrado em engenharia ambiental, e aí eu estava indo sempre para Florianópolis, né, e estudando, porque mestrado a gente tem que estudar muito, e aí acabei nem focando muito, assim. Aí logo depois, não, foi durante a greve, se eu não me lembro, surgiu uma oportunidade para eu ficar à disposição da Casan, né, na época era da Casan, aí eu fiquei funcionária da prefeitura, mas à disposição da Casan durante 3 anos. Então, aí eu acabei já saindo de vigilância sanitária, onde que eu comecei a trabalhar com tratamento de esgoto. Certo. Tratamento de esgoto, saneamento básico, o seu envolvimento, deu para notar que você criou um amor, uma paixão por esse seu trabalho aí. Sim, eu adoro o que eu faço. E uma dedicação muito grande na formação. Hoje, passa para o nosso público, qual que é a tua formação nessa questão do saneamento básico? Ah, tá. Então... de graduação, engenharia química, né? Eu fiz engenharia química e logo em seguida eu entrei em 94 e 95 eu já passei no mestrado na UFSC, em Floripa. Aí eu fui fazer engenharia ambiental na área de tecnologias e saneamento básico. Aí onde que eu fiquei à disposição da Casan e acabei entrando na área de tratamento de esgoto, que é a área que eu gosto e que eu atuo hoje. E o que você pode falar a respeito da tua contribuição também, junto com a prefeitura e acompanhando o crescimento nesta área de saneamento básico em Balneário Camboriú? Você com essa tua experiência toda aí. Então, Balneário Camboriú sempre foi uma cidade privilegiada, né, em tratamento de esgoto, quando comparado com as outras cidades do estado e até mesmo do país, porque a gente tem rede coletora e tratamento desde 1983. Inclusive, eu brinco sempre, que eu também dou aula com os meus alunos, eu vi construir aquela tubulação que passa na Avenida Brasil, porque eu já morava aqui na época, né? Então, assim, eu acredito que Balneário esteja bem adiantado do que outras cidades. É claro que a gente tem problemas e é claro que a gente pode melhorar e estamos melhorando, né? Porque hoje eu estou fazendo parte da equipe da EMASA, e eu vejo, assim, as coisas acontecendo muito rápido e a gente correndo atrás para melhorar mesmo. De uma forma mais técnica. Muito mais técnica. Muito mais técnica. Muito mais técnica. Ô Tânia, você acredita que no passado, talvez por falta de conhecimento, a gente está pagando um preço caro? Aqui em Balneário ainda somos uma cidade privilegiada, mas tem muitas cidades no Brasil que ainda não tem sequer um método de saneamento básico. Olha, aí são alguns fatores, né, que contribuem. Mas eu acredito que seja a política local, né? A questão de que quando que quer fazer, consegue se fazer, né? O saneamento básico. É um empenho das municipalidades correrem atrás para implantar o saneamento, né? Tanto em água como esgoto, resíduos, drenagem pluvial. Dentro da prefeitura, nesses 25 anos de carreira, você deve ter presenciado vários momentos difíceis, entre deles o início de carreira com a questão do governo Castro, com a questão dos salários. Sim. E também tem até acompanhado alguma evolução. O que te chamou a atenção a respeito de crescimento político em Balneário Camboriú nesse longo do tempo? Então, eu peguei o Castro, aí depois veio o Pavan, que foi outra dinâmica. Né? O Pavan sempre dava ele tinha muita dinâmica, né, no município, e em questão, como trabalhar com os funcionários também. Aí depois foi o Rubens Espernal, né, que deu outra dinâmica, né, no jeito do Rubens. Aí depois eu acompanhei bem, então, do Pavan, do Rubens, aí do Periquito eu não acompanhei mais tanto, né? E aí agora com o Fabrício, né? Então, mas assim, o saneamento tem altos e baixos, né? Hora está lá em cima, hora está aqui embaixo, e aí depende muito do governo, da importância com que o governo dá ao saneamento. Né? Oscila muito. Oscila muito. E na engenharia ambiental, você tem visto também que o Balneário Camboriú fez uma construção ambiental de uma forma responsável? Eu acho que em questão ambiental a gente
pecou desde que começou o Balneário Camboriú. Porque Balneário Camboriú é 46 km² praticamente, então tudo se concentrou, né, no centro da cidade, e aí agora é tentar contornar, assim, né, a situação, que é mais difícil, né, quando está densamente povoado, né, aí fica mais difícil a situação ambiental. No passado, qual foi a grande obra assim, do saneamento aqui que, assim, poxa, revolucionou? Do saneamento, foi a implantação da rede coletora, foi, eu acho que em 1982, 83, já com tratamento, que eram os sistemas de lagoas de estabilização. E aí, durante a Casan, houve uma certa estagnação, né, porque a Casan não investia muito aqui em Balneário Camboriú. Aí depois, quando que os serviços foram municipalizados, que a retomada dos serviços de saneamento pelo município, e aí começou de novo as questões de saneamento de água e esgoto né, surgirem na pauta. Então hoje está bem melhor do que era em relação à Casan. Teve essa transição, eu lembro dessa época, quando a EMASA chegou e a Casan saiu, para você que prestou serviço pela prefeitura, mas que também exerceu função dentro da Casan, como é que foi essa transição? Então, aí quando que foi essa transição, eu já tinha voltado para a prefeitura, aí o Rubens Espernal me convidou para ser gerente, e aí eu fui gerente durante alguns anos no governo do Rubens, na EMASA. Aí foi bem difícil, justamente porque a gente não conhecia o sistema, né, não tinha cadastro de nada, então era como se redescobrir o que já estava lá enterrado. Foi o começo mesmo, os primeiros meses, 3, 4 meses, foi bem difícil. Aí depois já pegou o jeito e foi o que está até hoje. Bom, você que teve uma função dentro da Casan, mas funcionária do município, com certeza pode contribuir bastante, né, nessa retomada das águas aqui em Balneário e também no saneamento. Sim, até eu fiquei em uma posição bem difícil, né? Porque todo o pessoal da Casan eram meus colegas, aí de repente que surgiu um entrave, assim, ficou bem difícil, funcionários da Casan com os novos funcionários, e eu acabei ficando no meio, assim, bombardeada. Uma bola dividida ali. Porque aí os funcionários... Justiça, né? Foi uma decisão judicial. Sim, né? Porque aí os funcionários da Casan tiveram que ir para outros municípios, tinha muita gente que morava aqui, é difícil, né, sair de onde está trabalhando há 20 anos, assim. Então foi bem difícil para os funcionários da Casan, mas no final acabou se ajeitando. Assim. Certo. Você pode passar para o nosso público que está nos acompanhando pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, o Memória BC desta segunda-feira, 16 de setembro de 2019, a Tânia Pedrelli está com a gente, ela é fiscal de saúde pública de Balneário Camboriú e profissional de carreira em Balneário há 25 anos. Tânia, relata pra gente, você pegou um período que a Casan estava e depois veio a EMASA, um bom período. Dá para fazer uma avaliação do tempo que se perdeu com o Casan ou do tempo que se ganhou com o Casan? A EMASA conseguiu fazer mais obra? O que Balneário perdeu nessa questão aí? Assim, que quando que era a Casan, que era do governo estadual, né, tem o que a gente chama de subsídio cruzados, que é uma política estadual em todos os estados. Então, o que era arrecadado aqui em Balneário Camboriú era dividido, caía no bolo da Casan e dividido com todo o estado. Então, os investimentos não eram feitos aqui. Eu lembro que na época, quando que eu estava da Casan, o gerente na época era o Rubens Schroeder, o Jairo Cunha, tinha algumas pessoas. Eles tinham que trazer caminhão de Joinville ou de Florianópolis para desentupir a rede coletora de esgoto. Olha só. Era muito difícil, assim. Aí com a retomada dos serviços pelo município, então todo o dinheiro que é arrecadado é investido em saneamento. Então o aporte, né, foi construído muita coisa em saneamento em Balneário Camboriú. É pena que as pessoas não observam, porque aqui está enterrado, né? É rede coletora de esgoto, está enterrado. Só vai saber quando vaza que tem. Mas praticamente hoje a gente é quase 100% de rede
não só de rede de coleta, como de tratamento, né? A nossa estação de tratamento, que foi uma das que foi feito no governo do Periquito, a nova estação de tratamento, e ela vai ser remodelada agora de novo, foi um dos grandes avanços em saneamento, uma das melhores do estado. Agora imagina só a dificuldade daquela época, né? Imagina uma rede coletora de esgoto, ou uma rede de esgoto entupida, ter que chamar um caminhão que vem de Joinville, vem de outra cidade. Aí deixava entupida, ficava transbordando. Olha só. Aí, tipo, quando que a situação estava insustentável, aí vinha o caminhão. Fazia uma força-tarefa. Fazia uma força-tarefa. Eu lembro, assim, que eu acompanhava o pessoal, foi onde que eu aprendi, na rua mesmo, né? Indo no caminhão, apertando o botão aqui, ajudando o pessoal lá, bem de peão, assim. Legal. Meus amigos, o nosso Memória ABC volta depois do intervalo com a Tânia Pedrelli. Ela está junto com a gente no Memória ABC na edição de hoje. Nosso quadro vai sempre ao ar às segundas, quintas e sextas-feiras, Memória ABC, apresentado pelos melhores comunicadores de Balneário Camboriú, recebendo aqui pessoas que contribuíram e contribuem com a história da nossa cidade. Memória ABC é um arquivo vivo relatado nessa data para que você possa saber como foi escrita a história da nossa cidade. Intervalo é rapidinho e a gente volta já. Você está acompanhando o Memória BC. Eu nasci há 40 anos. Desde o início percebi que a arquitetura, os modos de fazer e as tradições que constituem a história de Santa Catarina deviam ser preservados. E eu precisava proteger esse patrimônio. Eu nasci para fazer a arte girar e para ensinar a fazer arte. Também tive algumas cicatrizes, mas que serviram para me deixar mais forte. Eu sou a Fundação Catarinense de Cultura e no meu aniversário eu te convido a fazer parte dessa história. Visite os nossos espaços culturais e viva a cultura de Santa Catarina. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Você está acompanhando o Memória BC. Voltando com o nosso quadro Memória BC, na edição desta segunda-feira, 16 de setembro de 2019, Tânia Pedrelli, fiscal de saúde pública da Vigilância Sanitária de Balneário Camboriú, profissional de carreira, 25 anos de carreira na Prefeitura de Balneário Camboriú, e eu não sei de onde é que você tira tempo, mas ainda é professora da Univale. Vamos falar agora um pouco da sua vida de professora, Tânia, fique à vontade. Só salientando, eu sempre brinco, eu sou fiscal de saúde pública, eu fico nem bolinha de ping-pong. Tem épocas que eu tô na vigilância sanitária, tem épocas que eu já fui para a Casan, tem épocas que eu fui da EMASA, voltei para a vigilância sanitária e hoje eu estou na EMASA, né, onde que eu adoro o que eu faço, né? Eu trabalho na estação de tratamento de esgoto, que todo mundo diz assim, tá de castigo. Não, eu estou no céu. É bom. É bom. Então, e aí, em virtude de tudo isso daí, eu fui convidada para dar aula na Univale, por uma amiga, que ela disse assim, Tânia, tu precisa quebrar um galho para mim. Só esse semestre, era finalzinho de semestre, tipo outubro e novembro, porque ela não arranjou ninguém para dar aula, que uma professora tinha saído, e aí ela disse, não, tu fica só esses 2 meses. Assim, tá, só esses 2 meses, porque eu não sei dar aula, né? E nesses 2 meses eu já estou em 7 anos. 7 anos. Começou a fazer tipo um bico. Assim, que ela não achava um professor que fosse substituir na área de saneamento, aí ela disse, não, tu tem experiência,
né? E nesses 2 meses agora já 7 são anos 7 na anos. Univale. E que você consegue contornar todo esse compromisso, esses horários aí? Não fica sobrecarregado? Dá tranquilo. Tá tranquilo? É, porque na prefeitura é um período, na Univale é outro período. É outro período. Né? Então dá certinho. E a vida da Tânia? Ai, ai, ai. A vida da Tânia, na sua particularidade, tem algo que você possa relatar pra gente que Balneário Camboriú trouxe para você também de bom? Ai, deixa eu ver. Eu acho que Balneário Camboriú sempre traz muita liberdade, né? Quem vem para cá, quando que eu mudei para Blumenau, eu me sentia, parecia que eu não respirava. Eu acho que a liberdade de Balneário Camboriú, a gente está um pouco triste, alguma coisa, tem a praia, uma caminhada, correr, até sentar num banco, já que chega outra pessoa, tu começa a conversar. Né? Então, acho que isso de Balneário Camboriú é bom, faz a diferença. Parece que você mora no jardim. Em Blumenau não tinha onde caminhar, né? E também tem outra coisa que Balneário Camboriú é muito leve. Eu lembro que uma vez eu fui já morando em Blumenau, eu fui fazer o terceirão em Blumenau e eu fui de chinelo de dedo para aula. O pessoal ficava olhando assim para mim. Aí eu olhava. O que foi, né? Parecia que eu estava pelada porque eu estava de chinelo de dedo. Mas é que eu estava acostumada aqui, os modos de Blumenau é diferente, né? Então acho que Balneário Camboriú dá essa liberdade pra gente. Ô, Tânia, você se coloca como uma pessoa também responsável pelo 100% de rede coletora em Balneário implantada? Você tem um dedo seu ali, você diz, poxa, aquela obra lá, eu não era o prefeito da cidade, mas eu estava na parte da engenharia, estava na parte da equipe. Não, eu acho que por estar na vigilância sanitária, talvez começamos, né, não só eu, uma equipe na área de fiscalização. Então, as coisas foram surgindo. Né? Já no tempo da Casan tinha problemas de esgoto clandestinos e a gente começou, como é que vamos fazer essa vistoria? Então fomos montando uma metodologia de vistoria, no qual se consolidou, que hoje Balneário usa, hoje Florianópolis usa, hoje, né, eu já publiquei alguns artigos sobre a metodologia que muita gente usa e que dá certo. E claro, cada um que vai aplicando, vai implantando alguma outra coisa, né? Então, acho que é essa daí, digamos assim, de contribuição mesmo, né? Mas, sim, tem rede coletora que eu participei de licitação, que participei, né, de projeto, da estação de tratamento. Né? Na época, eu participei do projeto na área de saneamento. A gente vive aqui uma realidade, Balneário Camboriú, uma cidade 100% saneada, podemos dizer assim, ou quase lá, né? Vai estar e Camboriú vizinha 0%. Nada. Então, isso atrapalha o trabalho de vocês aqui? Atrapalha muito, muito. E eu lembro que na época, quando que a primeira Casan saiu de Camboriú, foi assim, alguns meses de diferença. Depois a Casan saiu de Balneário Camboriú. E o prefeito, na época, o Rubens Espernal, queria fazer uma agência intermunicipal, que é prevista em lei. E aí não foi aprovado na Câmara de Vereadores de Camboriú. Então, porque assim, quando que a gente trabalha de Balneário Camboriú, que tu falou, Balneário Camboriú tem, Camboriú não tem, fica difícil trabalhar. Sim. Né? Porque a gente não tem, aqui é a mesma bacia hidrográfica, 2 cidades, nós somos dependentes. São 2 cidades politicamente, mas é o mesmo território, então fica bem difícil trabalhar. E a gente voltando aqui para o Memória BC, quando houve a junção e a saída da Casan aqui para a chegada da EMASA, o governo aqui era o Rubens Espernal, e o governo em Camboriú, se não me falei agora, era o Edinho. Era o Edinho, eram os dois prefeitos do PSDB. PSDB. E não houve um entendimento da legislatura. Nossa, eu lembro de ver o Rubens Espernal muito chateado, assim, que ele decepcionado, inclusive, porque ele se empenhou, que ele entendia, já na época, o Rubens, que o saneamento ser tratado a nível de bacia hidrográfica, né? E não essa separação. Mas aí, lá na Câmara de Vereadores, se eu não me engano, assim, de Camboriú que houve um entrave e aí acabou não... Os vereadores de Camboriú não aprovaram. Não aprovaram. Não aprovaram que Balneário Camboriú pudesse também tomar conta da água e tratar a água e também o saneamento básico de Camboriú. Coisas da política que hoje a gente fica pensando assim, hoje a gente já vê uma política voltada em dizer assim,
Balneário nos ajude a fazer o tratamento de esgoto em Camboriú, porque passamos por dificuldade financeira. Inclusive, até o Fabrício, ele pediu para a gente fazer um estudo para a nova reforma, ampliação da estação de tratamento de esgoto, já prevê receber o esgoto de Camboriú, se for o caso. Então a gente já fez isso daí, né? Ele pediu, já que a gente está fazendo o projeto, que contemple isso, nem que vai ser daqui a 20 anos, mas a gente já está planejando. Aí tu implanta em módulos, então o projeto já está lá, enfim. O Fabrício, ele perguntou, dá para fazer? Assim, claro que dá. Né? Então a gente já fez isso daí, porque o Fabrício gostaria, Camboriú implantar a rede e a gente tratar o esgoto. Aí só teria que ver os ajustes, né? Porque isso também tem um custo, tem né? Custo. Ô, Tânia, e a questão da fiscalização? O que mudou em termos de condições de trabalho da vigilância para fiscalizar o esgoto clandestino aqui na nossa cidade? Então, mudou o seguinte, é bem engraçado. Quando que a gente fazia antigamente, que eu lembro, muito tempo atrás... Isso, relata a história pra gente. Era muito engraçado, né? A gente ia num prédio lá, sei lá, hoje já é prédio de 80 andares, na época de 30 já era. Então, o que a gente faz? A gente coloca um corante de cada cor em cada bacio sanitário. E eu lembro que era um sábado de manhã, eu estava num prédio lá, sei lá, de 30 andares, e eu lá no 30º andar, né? Então tem que ficar, eu coloco lá e o outro tem que ver se sai aqui na caixa de inspeção. Aí eu berrava, vermelho no banheiro 1! Era assim? O quê? Hoje já tem HT, né? Hoje já tem celular, nem celular a gente tinha para trabalhar. O quê? Acordava a vizinhança inteira, porque tinha que ficar berrando, né? Ou corria lá no interfone, vermelho aqui, vai lá, tá, assim. Então hoje é uma coisa pequena, mas então melhorou. Hoje já tem vídeo inspeção, né? No nosso tempo não existia. Hoje tu sabes, com uma vídeo inspeção, como que está a integridade da rede coletora de esgoto, da drenagem pluvial, tu consegues achar as ligações clandestinas com muito mais facilidade. Né? Ainda existe, né? Ainda existe e sempre vai existir, porque o pessoal Eu lembro, assim, uma das fiscalizações que eu fiz, assim, que tu encontra de tudo. Na Avenida Atlântica, uma criatura colocou um chuveiro na sacada. Aí tava aquele aguaceiro, assim, saindo na frente, né? Na sacada, aquela sacada bonita. Ele colocou um chuveiro ali. Aí vai pro ralo, o ralo sai na pluvial. Aí tava saindo. Então, é muito dinâmico. Né? Uma hora tu fiscaliza, tá tudo certo. Tu voltas lá, alguém fez um banheiro na sacada e ligou na primeira tubulação que cai na pluvial. E assim vai. Você lembra, Tânia, como que eram os nossos rios? Ribeirão, Marambaia? Eu lembro. Eu lembro do Rio Camboriú. Eu tomei banho no Rio Camboriú muitas vezes. O Rio das Ostras, né? Não tinha água era limpa? Rio Camboriú já era limpo. Né? Ali na parte perto do Yacht Club, não tem a ponte por ali. Sim. Eu lembro que eu tomava o Rio Marambaia, que agora estão chamando de rio, mas eu tenho a mania de chamar de canal. Sempre foi assim. Sempre foi? Sempre foi assim. Sempre teve o mesmo. Eu lembro, há 30 anos atrás, o mesmo aspecto de hoje. O Peroba era assim também? O Peroba não. Ribeirão Peroba não. Que vem de Camboriú para cá. Que vem de Camboriú e que sai no Rio Camboriú. Não era assim. Mas o Rio Peroba, eu lembro que tinha bastante lodo nas margens. Eu tinha um amigo que o pai dele tinha barco, então a gente saía de barquinho, de remo, para passear no rio. Criança, né? O que ia fazer, né? Perigo, né? Deixa. Tinha bastante lodo. Às vezes a gente caía do bote e aí se enfiava o pé no lodo. Né? Tinha bastante. Mas as águas eram limpas do Ribeirão Peroba. Ribeirão das Ostras, você lembra? Ribeirão das Ostras eu não lembro tanto porque eu nasci na Barra Sul da cidade. Eu morava aqui no centro, né? Eu sempre morei aqui na Rua 200. Então, eu não lembro tanto assim. Mas eu lembro quando as primeiras casas começaram a ser construídas, não o pessoal nativo, as outras, né? No Nova Esperança, né, que o Rio das Ostras vem do Nova Esperança, e que aí eu dizia, isso não vai durar muito tempo, né? E agora,
Mas assim, o Nova Esperança agora já tem rede coletora de esgoto, então as pessoas se interligando e não tendo mais as ligações clandestinas se recuperam, preservando as margens, tudo isso daí. Legal. Bom, Tânia, nós já estamos chegando na nossa fase final aqui da entrevista, bem bacana o nosso bate-papo com você aqui, falando um pouco da sua história, da sua trajetória. Tânia Pedrelli, você passou no concurso com que idade? Ai. Não lembra? 24. 24 anos? 24 para 25. Já se passaram 25 anos. Pensa em se aposentar ou não? Vida que não, ainda não. Não quer pegar o dia do BC Prévio lá, não? Não, ainda não quero me aposentar. Ainda tem muita coisa para aprender, para fazer. Essa sua energia com os colegas de prefeitura, você passou por diversas fases, você tem algo assim que te chamou a atenção, que deu vontade assim, de desistir da carreira? Deu. Na vigilância sanitária é muito difícil trabalhar. É um local difícil, porque assim, ninguém gosta de fiscal, né? E o fiscal, o funcionário que está indo lá, ele tá para preservar a saúde de alguém, inclusive da pessoa. Sim. E, em geral, a gente é muito mal recebido. Fiscal maltratado? Bastante, assim. Então, eu, pelo menos, acontecia muito comigo. Eu chegava feliz para trabalhar, eu saía lá da fiscalização, parecia que eu tinha um piano nas minhas costas, assim. Então, que é bem difícil, né? O pessoal, tu vai lá fiscalizar e ele diz assim, por que tu não vai ver o vizinho? Né? Eu assim, não, mas eu tô vendo aqui, você está fazendo isso aqui errado, né? Aí já começa a dizer, e o outro? A pessoa, em vez de fazer o seu certo, né? Não, ela fica pensando no outro, mas continua fazendo errado. Então é bem difícil trabalhar com fiscalização. E quando alguém quer trabalhar e fazer o certo e tem que fazer vista grossa? Olha, é difícil. Eu já briguei muito, com muito vereador. Acontece também? Acontece. Já cheguei de fechar estabelecimento, o vereador ir lá, eu chamar a polícia e dizer assim, pode prender, porque ele é vereador. Ele não é fiscal. Se eu fechei é porque precisa fechar. Né? E hoje, atualmente, a sociedade está entendendo de uma forma diferente que temos que ter uma responsabilidade para manter essa beleza? Em termos de fiscalização, do que, assim, em geral? Não, de entendimento da população mesmo. Não, o fiscal está certo, tem que fazer o trabalho, eu estou errado, eu vou corrigir lá. Difícil, muito difícil. pouco. Não tem essa aceitação ainda? Não tem, é muito pouco, infelizmente. Daí assim, fica difícil. É bem difícil trabalhar em fiscalização. Né? Então, porque tem tanta coisa para fiscalizar, né? E é muita demanda. E aí, assim, uma vistoria tu não faz em 1 hora, né? Vai fazer a vistoria, digamos, de um supermercado. Tem que averiguar se os produtos estão com prazo de validade. Eu lembro que a minha primeira vistoria em supermercado, nós saímos uma Kombi cheia de presunto vencido. Olha só. Né? E se duvidar, acontece de novo, assim, sabe? É bem... Certo. Prazer entrevistá-la, Tânia. Eu que agradeço, professor. Professora Tânia, um abraço para você. Tânia Pedrelli é funcionária pública de Balneário Camboriú, de carreira concursada, tá, minha gente? Há 25 anos, também professora na Univale. Ela foi a nossa convidada no Memória BC na edição desta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. Memória BC vai ao ar toda segunda, quinta e sexta-feira, às 20 horas. E nós voltamos na próxima edição, trazendo mais um convidado para apresentar para vocês a história das pessoas que fizeram história e fazem história em Balneário Camboriú. Um grande abraço. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.